RFI Convida. Marcos Fernandes. Ele é fotógrafo, trabalhou para a revista Manchete e fez vários registros da floresta amazônica. Em Paris, ele apresenta a exposição Povos da Floresta, uma homenagem a Chico Mendes no espaço Kreuzberg. A RFI convida hoje João Luiz Bucão. Boa tarde, João. Boa tarde, Marcos. Obrigado pelo convite e a oportunidade de apresentar esse trabalho sobre a exposição. João, você pode explicar um pouco o que vai ser essa exposição aqui em Paris? Então, vai ser um evento de 4 dias apenas, uma exposição curta, em homenagem aos 30 anos da morte do Chico Mendes, e também, não é celebrando, né, mas é lembrando um ano também da morte do Franz Kreuzberg, no espaço que é dedicado a ele. Então, eu decidi fazer uma parte do meu trabalho, né, tirar uma parte do meu trabalho sobre a Amazônia, sobre os povos da floresta. Então, vamos apresentar durante 4 dias essa exposição, que tem umas 20 fotografias mais ou menos, em preto e branco e colorida também, e alguns eventos que são projeções de fotografias minhas também, ateliê para crianças e adultos, organizado pelo Centro Cultural do Brasil, na França, e a projeção do filme Portrait d'une Revolta, que fala sobre a vida do Kreuzberg. Uhum. Tá? A memória de Chico Mendes, ela permanece viva no exterior? Você acha que existe um interesse ainda pelo legado que ele deixou aqui na França, por exemplo? Eu não sei se o Chico Mendes é muito conhecido aqui na França, né? Quer dizer, em 1988, quando ele foi assassinado, dia 22 de dezembro, também no Brasil ninguém conhecia. A imprensa mundial, principalmente a americana, ela já sabia da existência dele em função de toda a atividade que ele exercia ao longo dos anos que ele viveu combatendo os latifundiários na Amazônia. Ele visitava muito a Europa, ele visitava muito os Estados Unidos, convidado pela ONU, convidado por organizações não governamentais, e ele realmente, quando foi assassinado no Brasil, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, poucas pessoas sabiam quem era, e houve essa repercussão muito grande. Eu acho que ainda hoje, talvez ele não seja tão lembrado, mas a ideia dele ficou, né, que é a preservação da floresta amazônica, não só da floresta amazônica, que se desdobrou na preservação do planeta, na verdade. Uhum. E como é que surgiu essa vontade de fotografar a floresta amazônica, no seu caso, e os povos da floresta, como você chama? Quando eu era criança, eu gostava muito de ver a revista Manchete, a revista Realidade, na década de 70. Era uma época que a ditadura militar no Brasil estava presente e fazendo obras gigantescas da Amazônia. E essas revistas ilustradas, né, que eram como a Time a Life, elas abriam muitas matérias desse Brasil grandioso, né? E a Amazônia estava incluída, a Transamazônica, as grandes hidrelétricas, os índios, o petróleo na Amazônia, quer dizer, isso tudo me criou uma certa curiosidade, ainda pequeno, e 20 anos depois eu trabalhei na revista Manchete, e uma das minhas primeiras reportagens foi passar 40 dias na Amazônia, a qual eu fiz um trabalho sobre o Calha Norte, e sobre a invasão dos garimpeiros na terra dos Yanomamis. E ali eu via a dimensão dessa região, a dimensão não apenas da natureza, mas a dimensão humana também. É uma coisa superlativa, né? Tudo o que acontece na Amazônia num tempo muito um tempo muito longo, mas de um risco muito grave em relação a essa possibilidade de uma destruição completa. Uhum. E como é que foi essa experiência de passar todos esses dias na Amazônia em contato com esses povos? Na verdade, são 30 anos de trabalho de fotografia na Amazônia. Cada vez que eu vou ao Brasil, eu separo alguns dias, umas semanas ou meses para fotografar, para me dedicar a um trabalho, a um tema específico da Amazônia. Pode ser o índio, pode ser os garimpeiros, pode ser a exploração do trabalho escravo, né, a soja, a cana-de-açúcar, monocultura, né, que está presente e o desmatamento. Então, quando você chega na Amazônia, faz esse trabalho que eu fiz de 40 dias, eu tive essa oportunidade foi uma matéria muito diversa, né, foram muitas regiões que eu visitei em 40 dias, a primeira vez, e ali você descobre que aquilo é uma imensidão tal
que tem muita matéria para fazer, tem muita... acaba se apaixonando pela possibilidade, né, de poder registrar esse momento do Brasil, da Amazônia. Porque, para mim, na verdade, o que eu costumo pensar é que a Amazônia, hoje, ou há 30 anos atrás, ela era o Brasil de 500 anos atrás. As mesmas explorações que a gente teve na Mata Atlântica, né, hoje ela existe na Amazônia. Então, essa relação do homem que saía da Europa para ir para o Brasil, hoje a gente tem os sulistas, né, que foram para a Amazônia na década de 70, por exemplo. E aí começa o conflito. Né? Começa o conflito, a qual o Chico Mendes é um grande responsável por alertar essa ideia, porque antigamente o pessoal achava, há 30 anos atrás, as pessoas achavam que a ecologia a Amazônia deveria ser preservada para ela mesma, né? E o Chico Mendes dizia não, existem gente lá dentro, existem pessoas lá que moram na floresta, tem os índios, tem os povos da floresta também, que são os seringueiros, são os catadores de babaçu, você tem o catador de coco, babaçu, e o açaí, e e várias outras atividades econômicas que servem para atividades sustentáveis, né, na própria Amazônia para uma população específica. E essas pessoas deviam ser protegidas por ele. Em meio a tantas essas discussões justamente em torno das demarcações das terras indígenas hoje em dia e da conservação da floresta amazônica, você considera que seu trabalho ele é um projeto político e mesmo necessário para o debate atual? Eu acho que sim, eu acho que são fotografias que têm um conteúdo histórico até, né? Que começou há 30 anos atrás com a invasão dos garimpeiros Yanomami, no território Yanomami. Foram 40 mil pessoas que invadiram essa terra, que contaminaram alguns rios, e hoje ainda você tem a consequência, ela é visual e real. Você tem essa destruição da floresta através das usinas hidrelétricas que foram construídas ao longo do período do governo militar, que houve um impacto ambiental enorme em relação à floresta, às vidas ribeirinhas. É o que a gente vê ainda hoje em Belo Monte. Quer dizer, o que a gente viu, o que eu fotografei, ainda hoje existe. Quer dizer, a maneira de você denunciar isso, de querer mostrar isso, é bom para tentar uma consciência coletiva, mas, na verdade, a realidade da Amazônia ela é muito mais negativa quando a gente vê próximo. A possibilidade Eu tenho muito medo que a floresta amazônica tenha o mesmo fim da Mata Atlântica, que hoje só tem 5% da sua mata original. João, você começou a fotografar bem jovem, mas numa época em que a fotografia ela ainda não era tão difundida, né? Hoje em dia, com esse acesso, né, mais difundido à fotografia com os smartphones, como se destacar e como propor algo diferente enquanto fotógrafo? Eu acho que realmente começar como eu comecei, como outros fotógrafos amigos começaram, com diapositivo, né, o qual você não poderia errar. Para essa primeira viagem da Amazônia, eu passei 40 dias e não sabia o que eu estava fazendo, sonhava com as fotografias, imaginava elas, estavam na minha cabeça como se fosse um negativo, na verdade. Né? E 40 dias depois é que fui ver o resultado. Hoje a gente fotografa, ao invés de fotografar, fazer uma foto, a gente faz 100 fotos para descobrir, para tentar salvar uma, né? Antigamente, você batia na porta das pessoas, batia na porta das revistas, ia nas agências. Eu saía com o meu portfólio e fui visitando as revistas em Nova York, aqui em Paris, as agências de fotografia, Gamma, Gamma Liaison, várias outras. E existia um contato humano que era muito próximo, né? E hoje você é destacado, o seu trabalho pode ser destacado através do Facebook, através dessas redes sociais, que podem valorizar também o seu material. Eu acho que é outro tempo, é outra época, outra maneira de se fazer, de se conhecer. Tem uma série de regras de marketing digital que as pessoas podem utilizar para poder se sobressair, né? Mas eu ainda acho que tem espaço para quem é fotógrafo mesmo. E atualmente você mora na França, né? Você também já morou em Nova York. Enquanto fotógrafo, ter esse olhar do estrangeiro tem uma influência no trabalho? Eu acho que sim. Eu acho que você chegar sempre como estrangeiro, né? Você está mais... Eu acho, né? Posso falar por mim, que a gente está mais
talvez sensível ao novo. Hoje eu acho que eu sou um estrangeiro também no Brasil. Cada vez que eu vou ao Brasil, cada vez que eu vou à Amazônia, eu vejo coisas diferentes, né? Eu tenho outro olhar, tenho outra maneira de ver também. Eu acho que a gente é estrangeiro sempre, em qualquer momento que a gente se depara com o novo também, né? A RFI conversou hoje com o fotógrafo João Luiz Bucão, que expõe a coletânea de fotos Povos da Floresta em Paris. Obrigado, João.